Olá, eu sou Amarildo Nascimento, trompetista da USP há 15 anos. Fui professor de trompete e música de câmara na Faculdade de Cantareira e estou já estudando música há um tempinho. Eu iniciei meus estudos na igreja quando eu tinha 9 anos de idade. Então isso foi em 1985, foi quando eu iniciei meus estudos. Eu iniciei porque na época meu pai, meus 2 tios começaram a estudar música na igreja. O meu pai trombone de pisto, o meu tio eufônio e um outro tio meu começou no trompete. E o trompete para mim foi paixão à primeira vista, porque eu ali aos 9 anos de idade eu pedi para ele deixar eu soprar o instrumento e eu na primeira soprada eu consegui produzir som. E ele ficou impressionado porque ele estava tentando e não conseguia, e eu, criança, né, não tem nada na cabeça. E aí eu tive um evento na minha vida ainda nessa idade que foi muito importante para mim, porque o meu primeiro desafio foi, na igreja funcionava assim, você passava o ABC musical, essa era a teoria que você tinha, e iniciava o estudo do solfejo. E graus conjuntos, super fácil, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu, como criança, achando que estava arrasando, já cheguei na primeira aulinha, passei todo o ABC musical e fui até a lição número 5 do Bona. E tem um detalhe, eu travei na lição 6. Na minha cabeça não entrava que a gente poderia fazer um intervalo de terça, do dó saltar para o mi. E essa história eu sempre conto porque foi... o meu pai me ensinou a não, como é que eu posso dizer, não desanimar ou desistir na primeira dificuldade, né? Fui lá para a aulinha seguinte e não consegui de novo passar a bendita lição 6. E também a turma que estava ensinando não tinha muito jeito para lidar com a criança, né? Então eu fui 1, 2, não me lembro quantas, talvez 3, e não consegui passar aquele estudo. E eu cheguei em casa e disse ao meu pai, não quero mais estudar música, é muito difícil. E meu pai, como os antigos, né? Ele tinha uma didática muito boa. A didática dele foi o seguinte, ele falou, pega esse Bona aí, senta ali e vai estudar. Eu comecei a chorar, disse que não conseguia. Ele foi lá no quarto, pegou o cinto dele e disse assim para mim, foi você que pediu para estudar. Agora, pela primeira dificuldade, você vai desistir? Você não vai desistir, porque se você desistir, eu vou te dar uma surra. Então essa foi o meu primeiro incentivo a não desanimar perante o primeiro desafio, né? E aí eu cheguei na aula seguinte, claro, não passei de novo, porque eu não tinha entendido, e sentei assim num canto e como criança comecei a chorar, né? Porque eu sabia que eu ia chegar em casa e ia apanhar, porque meu pai também não sabia me ensinar. Imagina, eu sou o filho mais velho de 8 irmãos, então era complicado. Aí um dos irmãos lá da igreja viu que eu estava triste no canto, chorando, então ele veio até mim. Eu sempre gosto de contar essa história porque eu sempre gosto de lembrar ele disso, né? Chama João Giacometti. Ele veio para mim e falou, ele falava, filho, né? Filho, por que você está chorando? Eu falei, porque eu não consigo entender essa lição 6 aqui, e meu pai falou que vai me dar uma surra se eu não, se eu não aprender essa lição. Ele falou, mas o que você não entende? E aí eu não me lembro exatamente quais foram as palavras que eu usei, claro, mas eu sei que ele começou a me explicar de um jeito, que eu também não me lembro qual foi o jeito, mas que quando ele terminou de me explicar, eu entendi tudo. E aí foi muito curioso, que a partir do momento que eu entendi que a música não era só graus conjuntos, eu saltei da lição 6 e fui até a 42 na aula seguinte. E aí, para mim, claro, né, foi uma maravilha. Aí eu comecei, aí disparei. Bom, concluí o meu estudo na igreja. Depois de concluir o estudo, eu fiquei estagnado, só tocando na igreja, né? Eu tinha um sonho de estudar no conservatório, mas como eu venho de uma família bastante humilde financeiramente, imagina, meu pai tratar de 8 filhos, ganhando talvez pouco mais que o salário mínimo, né?
como é a vida difícil de vários brasileiros. E então eu tinha o sonho de estudar, mas o único conservatório que a gente conhecia, ouvia falar, era o conservatório, um famoso que teve aqui em São Paulo, Vila Lobos, que hoje já não existe mais. Mas, imagina, meu pai não tinha condições de pagar. Então, fiquei quieto por lá. Mas aos 19 anos de idade, eu fui servir o tiro de guerra da minha cidade. Bom, mas antes disso, tem uma história. Aos 11 anos de idade, eu já trabalhava como pacoteiro em um mercadinho perto de casa para ajudar meus pais, né? E eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim, cheguei da escola, falei, mãe, eu vou procurar um emprego. Porque eu ficava vendo a situação em casa, né? E era bem complicado assim. E minha mãe falou, até parece que você só tem 11 anos, como é que você vai arrumar emprego? E eu me lembro que eu cheguei para a dona do mercado, né? Dona Teresa, uma japonesa, falei para ela, eu quero trabalhar. Ela falou, claro que não, você tem que estudar, você tem que fazer as coisas, né? E aí eu com 11 anos negociando com ela, né? Eu falei, não tem problema, eu não vou parar de estudar. Eu estudo de manhã e venho trabalhar à tarde. Aí ela falou, menino, mas você é danado, hein? Tá bom, amanhã você começa. Não tinha vaga, mas ela me arrumou uma vaga lá para me ajudar, né? Bom, e aí eu comecei a trabalhar, fui fazendo as coisas, depois trabalhei servente pedreiro, ajudante funileiro, office boy de farmácia, trabalhei num monte de coisa. O meu último emprego, ou meu primeiro emprego registrado em carteira foi numa microempresa de macarrão japonês, né? Então fazia yakisoba, namaldon, esses macarrões aí, né? Que eu trabalhava. E aí, como eu disse antes, aos 19 anos eu fui servir o tiro de guerra. E aí, quando chegou lá, o sargento montou uma fanfarra e eu ficava vendo as pessoas tentando soprar uma corneta. E aquilo me deu uma agonia, sabe? Porque eu já tocava trompete na igreja. Aí eu cheguei para um colega e disse assim para ele, deixa eu dar uma soprada nessa corneta, eu não sei como é que é uma corneta, deixa eu soprar, né? E aí eu me lembro que eu peguei, e talvez alguém que esteja assistindo não sabe como que funciona a corneta funciona, ela parece com trompete, mas não tem os pistões. Então eu peguei a corneta e toquei as notas da corneta, que é... Fiz isso, e o sargento ficou encantado. Eu estava distante, né? E aí ele gritou o meu nome, meu número, né? Porque a gente era tratado por número. Eu era o número 06. Ele gritou lá de dentro da sala dele, 06! Vem aqui! Aí eu pensei comigo, vixe, me ferrei, né? Que eu fui mexer onde não devia, agora eu vou tomar bronca. Aí ele falou assim, a partir de hoje você é o responsável pela fanfarra. Eu falei, sargento, mas eu nem sei como é que funciona, não quero saber. Você deu 3 notas ali e toca muito melhor que esse pessoal aí. Né? Mas eu tinha só um conhecimento bem básico da igreja. Ele falou, não esquenta a cabeça, eu vou levar você no batalhão, você vai aprender os toques de corneta e etc. Bom, e assim, quando cheguei no batalhão, a banda do exército estava ensaiando e eu me encantei com aquilo, porque eu ainda não tinha visto, eu conhecia só a música dentro da igreja, né? Que na congregação, que eu sou da congregação que está no Brasil, na congregação é bem básico, a gente só toca a música que está no inário, né? Ou para outros que conhecem, é só da harpa cristã, né? Então são as 4 vozes em formato coral mesmo, soprano, contralto, tenor e baixo, e até hoje é assim. Então eu só conhecia isso, ler no inário como se fosse coralista e tal. E aí eu cheguei na banda, vi aquele formato, aquela porção de cores, de instrumentos diferentes, efeitos e etc. Aquilo me chamou a atenção e, sabe, parece que entrou como uma flecha assim, ó, dentro de mim. Tipo, naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, tinha 19 anos. Aí procurei me informar como é que eu fazia para estudar, queria entrar na banda. Eu me lembro que o capitão falou na época para mim assim, você não tem a menor condição de entrar na banda porque nesse momento você está num nível muito inferior, né? E eu falei, ele falou, você tem que estudar muito. E aí eu disse para ele, tá, como é que eu faço para estudar, né? E daí ele falou, ó, tem um sargento aqui que mora vizinho da sua cidade, conversa com ele. Daí eu conversei com ele, ele me deu uma aula, depois me passou para estudar com o primo dele que é primo da esposa dele, na verdade.
que hoje é o responsável pelo projeto em Mogi das Cruzes, que é o Lelis Gerson. Então, ele foi o meu primeiro professor de trompete fora da igreja, né? Então, eu estudei 1 ano com ele. Depois desse 1 ano, eu prestei concurso na Banda do Exército. Passei em 2º lugar, entrei. E no mesmo ano, eu passei na ULM. E aí, fui estudando na ULM, tocando na Banda do Exército. A partir do 2º ano de Exército, eu entrei na Banda Sinfônica Jovem, ainda na época com a Mônica Giardini. E aí eu comecei a descobrir que não era bem o exército que eu queria. Não era bem tocar na banda do exército que eu queria, né? Porque tem várias obrigações. Você precisa ser militar primeiro, depois tem as obrigações de tocar marchando, sol, chuva, frio, calor, você tem que estar lá, né? Então não era bem isso que eu queria, né? E aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de um dia tocar em uma orquestra, né? E aí eu me lembro que um dos eventos que a banda foi fazer era inaugurar uma placa na frente do Teatro Municipal de São Paulo. E a Banda do Exército, sempre quando vai, ela chega bem cedo, né? O evento militar, sempre quando acontece bem cedo. E acho que o evento era às 11, a gente chegou às 9. Devia ser uma coisa assim, não me lembro bem. E aí, um sargento lá que era bem ligeiro, ele chegou assim, entrou, viu que a orquestra estava ensaiando, e aí ele conversou com o inspetor, né? Se a gente podia assistir. Aí ele sabia que eu gostava de orquestra, me chamou. Ó, o inspetor liberou a gente assistir, mas tem que ficar em silêncio e tal. Eu falei, não, claro, né? E aí eu me lembro que a orquestra estava ensaiando, a orquestra do Teatro Municipal. E quando eu sentei, a gente sentou no foyer lá em cima, que eu vi a orquestra ensaiando, aquilo para mim foi assim, é isso que eu quero para minha vida. E aí, a partir desse momento, eu comecei a almejar isso, estudar. E entrei na Orquestra Experimental de Repertório. Depois, abriu, isso é muito importante eu deixar registrado, que aqui na USP, né, na época do maestro Carlos Moreno, abriu Projeto Academia. E eu fui um dos felizardos que passou nessa prova. Eu já tinha saído do Exército nessa época, né? Eu já tinha me demitido de lá. E aí eu me lembro que quando a gente sentou nesse palco aqui, a primeira vez, primeira Sinfonia de Brahms, em desses dias eu estava em casa, no almoço eu coloquei a primeira de Brahms para ouvir, né? E aí me trouxe muitas lembranças, sabe? Eu disse, essa música tem um significado muito grande para mim, né? Eu sentei aqui para tocar e aí eu senti o clima da orquestra e eu falei pro colega do lado, o rapaz que já tocava aqui, né? Eu disse para ele, olha, eu quero tocar nessa orquestra, eu vou aposentar nessa orquestra. Mas não tinha esperança, né? Porque não tinha vaga, nada. E aí foi minha primeira paixão, assim, de realmente seguir a carreira. Primeiro foi na Orquestra Experimental de Repertório, que era um sonho tocar em uma orquestra. Fiquei lá quase 8 anos. Mas depois, aqui na USP, foi assim, amor à primeira vista. E, bom, abriu o concurso aqui para trompete em 2005, finalzinho de 2005. E aí tem uma história bem curiosa, porque abriu vaga para todos os sopros e tinham algumas vagas para as cordas também, né? Então, no total, não me lembro quantas vagas eram, acho que eram 19, talvez. E naquela prova, naquele concurso, isso é só uma curiosidade, não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, mas não é isso. Naquele concurso que teve, foi inclusive nesse palco, com biombo, tudo certinho, né? Naquele concurso que teve, acabou o concurso, esperei lá os dias de sair o resultado. Para minha surpresa, só eu preenchi a vaga. Então, quem quiser é só pegar o diário oficial de finalzinho de 2005, vai ver lá. Então, todos os outros instrumentos, vaga não preenchida, trompete, Amarildo Nascimento. Então, eu fui o único que... Então, isso para mim eu carrego assim como uma grande vitória, sabe? Depois de 2 meses, acho que abriu de novo a vaga e aí preencheu tudo, mas não sei, foi algo assim para dizer que eu estava no caminho certo, né? Então, graças a Deus, eu estou agora há 15 anos como trompetista da orquestra. Sou muito feliz aqui nessa orquestra.
realmente já tive oportunidades de fazer prova em outras e até convite para tocar em outras, mas aqui é a minha casa, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu gosto, né? Então você hoje vai aposentar nessa orquestra. pretendo. Igual você disse. Exatamente, pretendo me aposentar nessa orquestra. Eu tenho um carinho muito grande por essa orquestra, então tudo que eu posso fazer para ajudar a orquestra eu tô fazendo. Então, basicamente, a minha história é bem mais ou menos essa, assim, né? Então, eu não venho de família, então isso aqui é interessante. Meu pai era músico amador, músico na igreja, mas a gente praticamente começou a estudar juntos, né? Então, eu não venho de um berço musical, digamos assim, né? Tudo que eu fiz, eu tive que correr muito atrás, batalhar bastante. Como eu disse, eu trabalhei numa porção de outras coisas antes de me tornar músico, né? As pessoas que me conhecem hoje acham que eu sempre fui músico, mas eu já fiz de tudo. e sou muito grato por isso, porque isso me ajudou a crescer como ser humano, inclusive, né? Então, acho que é isso. Hoje eu sou muito feliz aqui na USP e pretendo me aposentar nessa orquestra aqui. Então, eu acho que, assim, para quem pretende, sonha em tocar em uma orquestra, eu acho que existe um ponto principal que, quando eu olho para trás, eu vi que isso para mim era muito claro. Eu tinha um foco. Então, eu me lembro que quando eu comecei a estudar mais, digamos assim, para me tornar um profissional, quando eu decidi que eu ia entrar numa orquestra, eu tinha um foco assim para mim. Eu vou entrar em uma orquestra profissional antes dos 30 anos. Então eu tinha esse foco, eu tinha esse objetivo. E entrei com 29. Mas eu acho que o foco é o que mais importa, porque quando você tem o foco, você vai ouvir coisas vindo daqui, pessoas dizendo que não vai dar certo, que imagina, até parece. Você imagina eu, que venho de uma família super humilde financeiramente, de uma sociedade que, basicamente, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas o momento é propício, né? Basicamente, dentro das orquestras, sempre era difícil você ver uma pessoa negra, né? Então eu venho disso, mas eu nunca olhei para isso, né? Eu só comentei, mas eu tinha o foco. Eu olhava para a orquestra, eu via a orquestra, eu não via cores de pessoas, né? Então eu tinha esse foco. E eu sou muito feliz porque eu consegui atingir esse foco, né? Agora, claro que além do foco, aí vem outras coisas. A disciplina. Disciplina é extremamente importante. Enquanto eu trabalhava nessa fábrica de macarrão, por exemplo, eu levava o meu trompete para a fábrica. Então, na hora do almoço, eu tirava ali 30 minutos para estudar um pouco. Saía da fábrica, chegava em casa 5 e pouco, tomava um banho rapidinho, comia alguma coisa e ia estudar até 9, 10 horas da noite. Era assim, né? E com um detalhe, eu casei muito cedo, casei com 21 anos. Eu já era noivo, eu tinha que dar conta de tudo isso, né? Namorar, ir na casa da noiva. Mas eu tinha o foco, sabe? Então, eu não tinha preguiça de estudar. Então, eu acho que o foco, a disciplina e a persistência. Porque a gente vai ouvir muita coisa que desanima a gente, de fato. Agora, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque por ter o foco, o que eu ouvia não entrava na minha cabeça. As pessoas que falavam as coisas que me incentivavam, claro, né? Entravam, mas as pessoas que falavam coisas contra. Ok, falou, passou, não quero mais ouvir o que você está falando e vamos em frente. Então, eu acho que quando eu olho para trás e que eu percebo que esse meu foco me trouxe onde eu estou hoje, então eu acho que a palavra principal é foco. Depois disciplina, depois persistência. E por último, para dizer assim, você tem que realmente saber se esse é o teu sonho. Esse é um ponto importante. Tem muita gente que acha bonito. Mas achar bonito, todo mundo acha. Achar bonito é uma coisa. Se você acha bonito, no meio do caminho você desiste. Tem que ser um sonho mesmo, sabe? Eu falo da música, eu falo de orquestra, eu falo com paixão. Então, a pandemia, para mim, eu acho que a maior dificuldade foi justamente não poder estar aqui, no palco.
né? Mas mesmo assim eu consegui criar as minhas coisas. Eu fiz concertos no Instagram, por exemplo, né? Gravei coisas mais, digamos assim, simples, né? Para me manter motivado e tocando e saber que isso vai passar. Nada dura para sempre, isso vai passar. E quando passar eu vou estar preparado para continuar seguindo em frente.